Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversar, mas quem é essas pessoas? Para quem não me conhece, eu sou Angélica. Eu sou Mônica. Nós somos duas amigas que a gente gosta muito de conversar. Demais. O tempo inteiro. E Os assuntos se misturam. E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui hoje. Você pode dizer, é um podcast? Não sei. Pode ser um podcast, pode ser o que for, mas é só um bate-papo no Pé de Fogão. Assim como a gente sempre faz, né, Mônica? E olhando todo esse cenário aqui, meu Deus, fizemos um banquete. Mas é porque hoje a gente resolveu falar de cultura junina. O São João, que é tão importante pra gente. De onde você é? Se você é nordestino, todos esses elementos aqui, de alguma forma, já comunicou com você. A gente fala que pra gente é mais importante de qualquer outra época do ano. E isso vem de qualquer estado no Nordeste inteiro que a gente vá. Mas a gente também tem que dizer que no Sudeste, eles também têm as celebrações juninas. Como é que isso funciona? Da onde veio? Essa nossa conversa de hoje, na verdade a gente conversa muito sobre isso, mas a de hoje especificamente veio de uma pergunta de uma amiga minha do Sul que questionou por que no Sul, né, Sudeste, para eles o São João é só aquele período das férias escolares, as celebrações elas acontecem na escola e ponto. E por que isso é tão diferente pra gente? E como é diferente, dependendo então do estado do Nordeste, é super diferente. Minha filha caçula está no Maranhão e ela mandou vários vídeos e filmagens, fotos, mostrando como é essa comemoração no Maranhão. É completamente diferente para a gente aqui na Bahia, por exemplo. Eu, que sou pernambucana, ainda é mais diferente ainda. Quem é do interior ainda tem elementos que é um pouco mais diferente para quem mora na capital. Falar de elementos. Quais são os elementos do São João? Comida. Eu acho que é o mais importante. Vide a nossa mesa, né? Pois é. Comida, bebida, festa, música. É muito importante. Eu vejo um pouco assim, a colheita, a agricultura em si é algo que se comemora na humanidade antes de existir qualquer celebração cristã. Quando a gente para olhar nos tempos da Bíblia, por exemplo, existia a festa da colheita pelos hebreus. Então, o ser humano ele sempre celebrou no período de colheitas. Então, a agricultura ela se torna muito importante, independente do estado, independente da religião, independente do que você tem culturalmente. A partir disso é que surgem celebrações como o São João. E aí, falando de época de colheita e falando de Brasil, os indígenas comemoravam nesse período ali, maio, junho, julho, a colheita. E as suas festividades eram em torno de uma fogueira, que a gente tem isso até hoje, era celebrando essa colheita e com muitas danças, né, e batuques. É tão interessante que tem um efeito climático nisso tudo, né? Porque o tempo climático, o período é propício para a produção e para a plantação. E para a plantação do milho. Que é o alimento base de todo o período junino. É bolo de milho, é curau, canjica, o que mais que a gente faz com milho? Munguzá, pamonha. Munguzá salgado em algumas cidades do interior, que milho é diferente. Assado, milho cozido. E é uma base muito forte, né? O milho ele é tão forte que tem muita gente que viaja para outros estados e até outros países e faz questão de comer o cuscuz. Eu ia falar agora, a gente esqueceu do principal. O cuscuz. O cuscuz não é só nesse período, mas em todo ano o nordestino come cuscuz. Tem gente que come cuscuz todos os dias. E não enjoa. E não enjoa. Eu não como porque meu intestino não deixa, mas se eu pudesse eu comia. Eu gosto de cuscuz. Na minha casa tem quem come cuscuz todos os dias, mas eu também não como cuscuz todo dia, não. Eu, na época da faculdade, tive um amigo que a gente viajou para um congresso e passamos uma semana no congresso e ele, com medo de ir no hotel não ter cuscuz, ele levou fubá e a cuscuzeira dentro do mala. Ia cozinhar no fogão do hotel.
Isso. Mas ele não podia deixar de comer o cuscuz dele. Meu irmão também gosta de um cuscuzinho. É, mas cuscuz Bastante. fortalece, né? Pode Tem salientar que a gente- gente come e não tem fome. Tem gente que diz que sente fome com cuscuz. Eu sou a pessoa que eu como cuscuz de manhã e vai a manhã inteira bem satisfeita. Você é que pessoa? Você que come cuscuz, obviamente. E tem cuscuz paulista também, é diferente da gente aqui no Nordeste. Aí a gente já entrou num negócio muito difícil. É, né? Por exemplo, me passa um pedaço de canjica, Angélica. Pra você, o que é a canjica? Porque pra gente é isso aqui. Se você tá assistindo esse podcast, essa conversa, e você não é nordestino, provavelmente você vai chamar isso aqui de canjica. Mas isso é munguzá, Angélica. Isso é munguzá. Tu sabe a origem da palavra munguzá? Não. Eu sei. Sabida. A origem da palavra munguzá vem de uma palavra africana, mungunza, né? Que se eu não tiver enganado, eu posso pescar? Porque eu pesquisei. Olha, Eu mas nem me pesquisei. avisou pra eu pesquisar também, mas você tá muito Tá. sabida, viu? Mungunza, que vem da língua kibundo, lá na Angola. E o que significa? Significa grãos de milho. É isso, Angélica? Isso, milho cozido. Grãos de milho cozido. E aí eu venho para mais uma curiosidade. Quando a gente está falando todos esses elementos assim de comida aqui, você que é uma cozinheira nata e cozinha muito bem, como você faz? Não fala, não levem isso a sério, porque se ela Mas é ficava... verdade. tu vai falar isso aí perante as câmeras, daqui a pouco tem gente batendo em minha porta pedindo pra Mas é comer. verdade. Como tu faz uma canjica? Quais são os ingredientes? O milho, Ah, o leite de coco. ok. Vocês sabiam que tudo que tem leite de coco na nossa alimentação provém da cultura africana? Foi só quando os escravizados chegaram no Brasil que o leite de coco passou a ser inserido na culinária. Então, o munguzá deles também era cozido com leite de coco. Rapaz, eu fico pensando se os africanos, né, os escravos, eles não consumiam leite de vaca porque os donos de fazenda não permitiam que ele consumisse. O leite de vaca era nobre. E na África não tinha as vaquinhas lá com pasto comendo para poder dar o leite de vaca. Será que era por isso? Que tudo deles leva leite de coco? E é gostoso, né? Uma delícia. E aí, Agora, eu acho uma coisa errada. o quê? Tu não me vem dizer que chama meu munguzá de outra coisa, não, porque você acabou de explicar que a origem é É africana. africana. Então ninguém pode mudar o nome do munguzá. Munguzá é munguzá. E ponto. E por que, se você é do Sudeste, você chama isso aqui de canjica? Foi em 1701, uma fraçãozinha, que o pessoal lá em São Paulo começou a cozinhar isso com um tipo de milho que é chamado de canjica. O tipo do milho. E a partir daí foi que eles passaram a chamar o munguzá de canjica. Só em 1700 e fração. Então, por favor, pessoal, respeita todos os sulistas, amo vocês, mas munguzá e munguzá não é canjica. Uma coisa, tu sabe por que milho se chama milho? Não. Tu pesquisou o nome das comidas tudo, foi? Eu dei uma pesquisadinha, vou ser sincera. Aqui no Brasil tinha duas tribos, Guarani e a Akani. E aí eles disputavam território. Conta a lenda que Guarani matou toda a tribo Akani e enterrou eles. E aí de onde enterrou eles era uma região e aí nasceu milho. Nossa. E a partir daí, isso é uma cultura muito forte em toda a América, né? Porque Tupi-Guarani tinha aqui em toda a América do Sul. Nossa, que Se eu não tiver, tem os Incas e os Maias, eu sei, né? Lá na parte oeste do continente americano, mas conta-se a lenda, né? E é engraçado porque o povo venezuelano, que está aqui vizinho ao Brasil, né, eles têm um consumo diferente das comidas. Então, o milho, para eles, o consumo é completamente diferente. Até aqui em Feira tinha um grupo de venezuelanos morando e eles tentaram plantar milho na frente da casa onde eles estavam alojados. As pessoas levavam alimento para eles e a maior parte dos alimentos eles não consumiam, porque eles consumiam o milho que estava plantado, que eles plantaram na frente da casa que estavam morando. É a base da alimentação mexicana, colombiana, venezuelana.
Nós diversificamos mais, mas o resto da América do Sul tem como base da sua alimentação o milho. Agora, eu considero uma coisa mais rica do que o milho na nossa alimentação. O quê? Aipim, É verdade. macaxeira, mandioca, dependendo do lugar que a gente vá. Pra gente é empim, né? Eu sou macaxeira, né? Pra mim é empim. Gente, eu sou pernambucana, é macaxeira. Qual é a origem da macaxeira? Vocês sabem que o aipim, os índios que usavam. Os africanos, quando chegaram aqui, passaram a fazer uso por conta da... Já existia. Já existia. Lá, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, na região norte do país, porque uma outra coisa que eu acho que a gente faz muito errado. Sempre que a gente vai falar das culturas, das nossas culturas, a gente foca muito no Nordeste, Sul, Sudeste. A gente esquece dos nortistas. Que é a região que Isabela tá. Eles consomem muita mandioca. E no Norte é a base da alimentação. Porque lá tinham mais de 600 tribos. Imagina. Por isso que a cultura da dança no São João para eles lá é diferente. É bem diferente. E aí a gente volta. Portugal, quando vem para o Brasil, a base da alimentação portuguesa era trigo. Já tinham domesticado trigo. Sim. Só que trazer trigo até o Brasil era, né? Chegava aqui e já estava perdido. Quando eles chegaram aqui, o que era que tinha? A farinha, a tapioca, a puba. A mandioca. Por quê? Porque os índios já tinham domesticado também. Mas os índios, a língua não é tupi-guarani, o nome é macaxeira. Pra mim é empim, gente. Não é a origem linguística. A origem etiológica é macaxeira. É um nome indígena. A gente vai ter que sair daqui um pouco diferente, né? Modificar os pensamentos. Por falar nisso, voltando um pouco aí, já que a gente tá nessa discussão de onde vem a pamonha? Porque de acordo com o pessoal do Centro-Oeste, vem de Goiás. É o que eles falam mesmo. É o que eles falam. Mas nós tínhamos índios no Brasil inteiro, né? O que aconteceu foi que na região Centro-Oeste, especificamente em Goiás, eles popularizaram isso, né? E comercializaram. Pra gente aqui no Nordeste, a gente faz mais de uso, de familiar, né? Chega essa época, as famílias fazem e vendem ali. Passou. Em Goiás, não. Eles produzem milho, que também é um grande produtor de milho, e aí eles preparam essa pamonha e comercializam por muito tempo. Mas tem uma cidade em São Paulo, Piracicaba, que também disputa aí com Goiás, né? A origem. A capital da pamonha, nesse sentido. Por quê? Porque em 1970 popularizou-se aquele, sabe o carro do ovo que passa aqui? O carro do ovo, só que era o carro da pamonha lá em Piracicaba. E vendeu-se muita pamonha além daqueles carrinhos, e por isso isso fica muito difundido entre Goiás e Piracicaba. Mas a pamonha em si, ela é indígena, então tem pamonha em todo o país. Não é só de um lugar. Agora a gente tinha mais o hábito de comer a pamonha doce, né? A pamonha salgada veio depois, porque vem deles. Vem deles, porque quando eles vão comercializando, eles vão diversificando sabores, né? Vai acrescendo, vai testando, e aí com isso a pamonha diversificou o paladar. Mas pra gente aqui no Nordeste é mais a pamonha que se chama tradicional, que é a doce. A gente ainda encontra aqui na Bahia algumas cidades que têm as pamonharias, mas a maior parte dos estados do Nordeste não tem esse hábito da pamonharia, como tem na região do Centro-Oeste e na região do Sudeste também. Agora, eu amo pamonha, só que dá muito trabalho para fazer, né? Tua avó fazia? Mãe fazia. Ai, minha mãe fazia. Mãe fazia. A gente fazia com manhinha. Depois que mãe faleceu, a gente tentou fazer uma vez, não deu muito certo. Mas vamos continuar tentando. E o bolo de macaxeira? O bolo de aipim, mãe Ai, meu Deus, fez. já começou. Ô, Mônica, por falar nisso, já que a gente falou da pamonha, dessa diversidade de modificar os sabores, de onde veio a paçoca? Sabe? O amendoim, eu não tenho ideia de onde ele veio. Eu só sei que no Nordeste todo ele tomou conta. No Nordeste todo ele tomou conta. Mas tu sabia que a paçoca, originalmente, ela era feita com farinha de mandioca
e carne só. Eu sabia porque a região do Piauí, do Maranhão, principalmente do Piauí, o pessoal consome ela assim até hoje. Até hoje, né? Rio Grande do Norte também tem alguns lugares. É. E aí, paçoca também vem do tupi, que é socar com as mãos, amassar com as mãos. E sempre foi pra galera viajar e poder levar uma fonte de proteína. Então, eu trabalhei um tempo no sertão do Nordeste, em alguns estados. E é interessante que todo agricultor do interior, ele sai de manhã cedo, madrugada, e ele sai carregando a farinha, o amendoim e a carne batida numa vasilhinha, numa latinha, e leva para ele passar o dia fora trabalhando e consumir aquilo, e chegar no final do dia. Você vê a sabedoria, né? Que as pessoas começaram a inventar o alimento para poder realmente ter o que era completo nutricionalmente e o que sustentava ele para um dia inteiro de trabalho. Com o tempo foi que o amendoim entrou, porque antes era só a farinha e a carne. E aí, com o tempo, até pela dificuldade que a gente tinha aqui no Nordeste, né? Aí a carne foi perdendo espaço e ficando o amendoim. E houve o que houve lá no Goiás. Começou a diversificar. E botaram açúcar. Botaram açúcar. E aí foi se tornando o que é mais popular hoje, o doce. A paçoca doce. É porque o açúcar, na verdade, ele propaga muito mais rápido, né? Muito rápido. Tanto que as regiões onde os colonizadores tiveram a plantação de cana-de-açúcar é onde se propagou mais rápido os alimentos culinários regionais. E o açúcar vem pra gente com Portugal. Antes, não se tinha tanto isso. E aí, quando os portugueses e assim as portuguesas chegam no Brasil, foi incrementando, assim, porque quando eles chegaram os escravizados também, né? E aí os escravizados trazem o leite de coco, eles trazem o açúcar, aqui encontra o milho e a gente tem essa diversidade. O amendoim é interessante. Você sabia que ele é plantado em areal? Aí a terra não precisa ser uma terra adubada 100%, né, perfeita. E a gente no sertão tem uma dificuldade climática muito grande, de terra que regionalmente, quando vai separar na geografia, não dá para ter o melhor clima de plantação. Então o amendoim ele se adapta muito fácil dentro das regiões onde é sertão. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu que é pernambucana, em Pernambuco vocês comem amendoim assim? Cozido? Sim. Sim. Comemos. Agora ele não é... É engraçado isso, né? Não é, que me deu vontade. O amendoim cozido lá em Pernambuco, ele é mais escuro, porque não bota o limão na água, como aqui na Bahia bota, quando vai cozinhar. E ele, cozido dentro, ele não fica durinho, como aqui na Bahia fica. Ele fica bem molinho, a textura dele é diferente. O daqui é crocante. Eu soube há pouco tempo que, assim, cozido... No Sudeste, a galera não consome, eles consomem cru. Torrado? Sim. Mas que eles não conhecem isso aqui, sabe? Dessa forma como você descreveu. Cozido. Com sal e tal. Aí eu queria saber se em outros lugares do Nordeste a galera também consome assim. Eu sei que em Sergipe tem alguns lugares que consomem. Eu tenho alguns amigos que moram em Sergipe que consomem. Mas minha prima que mora lá em Sergipe disse que não achou. Ela foi comprar agora no São João, né, pra passar esse período e ela não encontrou. A gente podia ensinar eles a fazer. Ó, meu povo, onde vocês comprarem o amendoim cru, vocês lavam ele, lava, tira a terra, bota limão, aí deixa no molho, depois tira, escorre, bota na panela com água, limão e sal. O que faz essa casquinha, inclusive, ficar branquinha assim, é o sal. A diferença é que eu acho que em Pernambuco as pessoas não botam limão, por isso que ela fica a casquinha marrom, de fato. E eles cozinham mais, aí dentro ele fica bem molinho. O que é que tem em Pernambuco que você acha que só tem em Pernambuco nessa época do ano? Eu não vejo muito o munguzá salgado aqui. O munguzá salgado é literalmente um munguzá salgado. Aqui não tem o bolo pé de moleque. E o bolo pé de moleque é um bolo muito forte de sabor, ele tem um sabor muito marcante. Ele é feito à base de massa puba, que a massa puba é a massa da mandioca, da macaxeira ou do aipim. E ele leva café, leva cravo, canela, e ele é escuro, acho que por isso que botaram o nome pé de moleque. Olha que horrível, né?
Hoje a gente para pra pensar, um negócio é feio de chamar de pé de moleque, né? É. Ele leva amendoim e castanha. E ele é um bolo de sabor completamente diferente. Algumas pessoas amam, outras odeiam. Porque ele tem realmente um sabor muito marcante. Forte. Esse bolo não existe aqui na Bahia. Eu não encontro em lugar nenhum. Eu acho que eu nunca experimentei. Como o bolo Souza Leão também é um bolo que lá a gente consome o ano inteiro. Então nessa época ele também é consumido. Ele é um bolo feito também de massa de macaxeira, de mandioca, do aipim. Leva gema de ovos, leva açúcar e leite. Mas ele é um bolo muito delicado. Por que Pernambuco tem essa diversidade tão grande de bolos, né? Porque Pernambuco tem A culinária de umas lá. coisas diferentes, bem diferentes da nossa. Então, eu peguei um livro que eu tenho aqui em casa que ele fala um pouco disso, né? De comedoria popular. Receitas, engenhos, fazendas de Pernambuco. E esse livro, ele é muito bacana. Eu achei um trecho dele lindo. Ele fala assim: a memória da trajetória rural, se vivida ou herdada através do contar pela geração anterior, semeia valores baseados em alimentos e sentimentos e celebra paladares pela liga do açúcar, do doce que nos entrelaça, levando-nos à comemoração, à infância e a tenras memórias. É verdade, a gente sempre tem memória boa quando a gente pensa em comida, porque é muito afetivo isso, né? Nesse sentido, as culturas estrangeiras e o cruzamento de influências regionais mostram que o pertencimento e a identidade não dependem do lugar de origem, das interpretações e do uso da memória culinária. Elas perpassam pelo tempo e por quem se relacionava com esses ambientes que, por algum motivo, queria proximidade com esse universo. A dinâmica cultural, sombreada por diferentes etnias, produziu, através da cozinha doméstica, uma comida artesanal, baseada em memórias que se encontram no conjunto de tradições, de religiões, de hábitos e crendices relacionadas a cada etnia. É o que você estava falando, dos africanos, dos indígenas, do povo europeu. O universo dos engenhos e fazendas, em sua opulência, apresenta a fartura que liga classes e que se reflete na cultura dentro dos moldes da concepção popular. Essas mesas fartas, na época dos engenhos, privilegiava toalhas de renda, louça inglesa, talheres de pratas, técnicas antigas, culinária lusitana. Mas isso se misturou com as tradições, porque quem de fato fazia e estava nas cozinhas eram os povos de etnias africanas. Esse vasto receituário que compõe a mesa cotidiana inspira-se também na inventividade das memórias de muitos sabores permanentes no repertório das nossas festas, dos ritos religiosos e ainda da chegada dos colonizadores, modificados ou mantidos de acordo com a matéria-prima que se encontrava no local para se fazer a comida. E eu acho que não só o açúcar, como a mandioca, como o milho, mas a própria cachaça que foi feita, né, o aguardente foi feito a partir de tudo isso. Então, é muito interessante que a cultura culinária de Pernambuco, por exemplo, é uma cultura em que eles têm a sensação de pertencimento. Aquele alimento pertence à cultura. É por isso que eles pegam alimentos como o bolo de rolo, por exemplo, e ele decreta que é um patrimônio imaterial. Vocês deviam fazer a mesma coisa com a acarajé, com o... Será que já não é? Não sei. Eu não sei. Mas sabe uma coisa que... O pãozinho delícia? O pãozinho delícia só tem na Bahia, gente. Só tem na Bahia. Sabe uma coisa que eu achei interessante, é que você foi falando, e nas minhas pesquisas eu encontrei e eu nunca tinha me atentado. A diferença de alimento para comida. Alimento é tudo aquilo que vai nutrir o corpo biologicamente. E comida é tudo aquilo que tem relação afetiva. Relação afetiva. Que tem uma história. E aí, por falar de história, eu acho que pra gente encerrar essa parte aqui de comidas no São João, e pegando o gancho do licor, o licor é um... Meu Deus. Será que ele vai explodir? Tu vai tomar? Eu vou tomar um pouquinho. Ai, mas tem que ser bem pouquinho. O licor,
ele originalmente, não sei se você sabe, ele foi produzido para ser uma medicação. Não. Era tirar o extrato das plantas, né, o extrato ali para medicação com álcool. Isso foi vindo lá da Europa. Quando chegou aqui, a gente sempre melhora tudo, né, minha gente? Quando chegou aqui, principalmente na região do Recôncavo, em Cachoeira, isso acabou se tornando uma tradição. Tanto que o licor em Cachoeira é considerado patrimônio material. Ah, eu não sabia. De ser uma cultura tão forte, de ser uma coisa tão, né, própria nossa. E tem algumas fábricas lá de licor que são sensacionais e muito famosas. Vou experimentar aqui. Esse é de amendoim. Muito bom. A Mônica tá aqui, a gente resolveu passar um cafezinho, porque o nosso acabou. Já tomei um licor e agora eu tô tomando uma água. Apesar do momento do café, não importa se é São João, se é Natal, Ano Novo ou um dia de semana, o café sempre rola pro nordestino, não importa a hora. Eu acho que pro brasileiro. Brasileiro, né? É engraçado a cultura do café, né? Porque a cultura do café aqui é forte, mas em países orientais é a cultura do chá. Você trocaria café por chá? Pergunta difícil, porque eu amo chá. E agora eu tô num momento de menos café, né? Então, eu estou utilizando agora muito cacau. Não sei se eu já te falei isso. Cacau ralado, água quente. E aí, voltando, quando os portugueses chegaram aqui, que acharam o cacau, acharam a iguaria, né? Verdade. Falando de comida, o cacau é nosso. Foi daqui que difundiu Se Eu Não Tiver Louca. Que é uma possibilidade também, viu? Ah, e falando de iguaria, tem que falar, né, que o livro da onde a gente pega as informações, onde eu peguei essas informações, é esse aqui, ó, pessoal. Esse livro é muito interessante. Além de falar da cultura, do engenho, dos povos, falam das fazendas que foram as fazendas que, né, começaram tudo, os sabores e histórias. Ele tem receitas típicas. As receitas. De Pernambuco. Isso, mas tem muita receita que é do Nordeste. Geral. Eles colocam como sendo receita de Pernambuco, mas eles têm muita receita do Nordeste. Inclusive, os bolos que são diferentes de lá, para o daqui, por exemplo, estão aqui. Uma coisa que eu queria falar, assim, né? Que quem não é nordestino, eu acho que não tem muita essa ciência. Gente, são 9 estados. 9 estados. 9 culturas diferentes. Hábitos, costumes, comida, música. Porque a gente fica muito... o Nordeste, achando que é uma coisa... Sabe, quando eu morava em São Paulo... da Bahia de Salvador. Salvador é massa. É massa. Mas nós temos 416 municípios? Isso, só na Bahia. Só na Bahia. Você imagina? Só no centro-norte da Bahia são cerca de 200. E aí a gente está com o restante no Recôncavo, que são bem poucos. E só é o último. No Sudeste e no Extremo Oeste, né, que é Barreiras. E aí a gente, né, quem frequenta Salvador sabe, só em Salvador tem várias culturas, hábitos que só são deles. A gente chega aqui em feira, tem hábitos que só são nossos. Até o sotaque muda. No Recôncavo, o sotaque muda, os hábitos mudam. Completamente diferente. Completamente diferente. E o sul também da Bahia. A gente vai pro sul da Bahia, pro centro-oeste da Bahia, pro nordeste da Bahia. A gente chega ali naquela região já, Paulo Afonso, que já é quase divisa, não, que é divisa, né? Paulo Afonso já é divisa, Bahia, Sergipe e Alagoas. Então, é muito diferente. Se só dentro da Bahia é assim tão diferente, quando a gente vai para Sergipe, tem os seus próprios hábitos e costumes. Alagoas, Pernambuco, né? Que eu acho Pernambuco muito diferente. Eu acho que Pernambuco, dos estados nordestinos, é o que mais veste a camisa do estado. Eu acho que eles têm uma apropriação cultural da cultura deles muito grande. Uhum. E aí, no estado de Pernambuco, as pessoas, elas fazem questão de fazer valer a sua própria cultura. Então, eles são muito bairristas, digamos assim. E eu acho isso bonito porque você chega nas escolas, os alunos sabem o hino do estado,
o hino do município, eles conhecem sobre o alimento, sobre a cultura, sobre as danças. Eles literalmente usam a bandeira, né? A bandeira, você olha Isso. vai para shows fora do Brasil. É. Você vê que a galera, quando é pernambucano, leva a bandeira de Pernambuco. Minha irmã chegou agora há pouco de lá e ela chegou com um vestido, que o vestido era a bandeira de Pernambuco no tecido. Eu observo muito isso de Pernambuco. E falando um pouquinho dessa coisa que eu lembrei aqui agora, né, da questão da dança, me fez lembrar uma coisa interessante. A dança no São João, lá em Pernambuco, tem elementos mais ricos do que eu vejo aqui na Bahia. Por exemplo? Porque, por exemplo, o forró, a quadrilha a gente vê. Mas, por exemplo, a dança do coco, do chachado. O chachado é muito forte, o coco é muito forte, a ciranda é muito forte lá. Então, eu, por exemplo, quando era estudante, eu aprendi dança popular. A dança popular que eu aprendi nordestina foi chachado, coco, ciranda, Você sabe que... frevo. E você sabe que o coco, ele é de descendência africana. Não. É de descendência africana. O chachado... E é muito tocado no período do São João. Muito, muito tocado. E aí, vou sair um pouco de Pernambuco. Rio Grande do Norte, Paraíba, é diferente, gente, é completamente diferente. O Ceará também, eu acho que é quase ali Pernambuco, que eles vestem também muita bandeira do Ceará. Piauí. Gente, é muito diferente. É muito diferente, é muito diverso. E no Maranhão, que é o boi, né? O boi é descendência direta africana. E eles fazem no São João. No São João, que na verdade é contando a história de um casal de escravizados ou ex-escravizados. E agora? Eu acho que é um casal de escravizados. Que é o pai... Eu posso pegar minha cola? Eu pesquisei. Eu pesquisei, minha gente. Ela tem um livro, gente. Ela não tem uma cola. Um livro. O Bumba Meu Boi é forte no Maranhão e conta a história de um casal de escravizados, mas eu não escrevi o nome do casal, mas é pai alguma coisa. Enfim, você foi falando da roda de coco, vem muito desse movimento da africano. A fogueira, a gente falou há pouco que era dos indígenas, mas também, vem dessa cultura nossa africana, né? Chegou mais café. A gente tem... vai pegar um pouquinho de café. Eu vou botar mais café aqui. O baião e o coco. O baião é... Não, eu não quero mais não. Não? Obrigada. Foi mal. Acho que ele quer. Quer tal? Quem tá por trás das câmeras quer. O baião, que pra nós aqui é, né? Vamos dar um pedaço de bolo, que a pessoa tá lá do outro lado, ela podia estar com... Quer tal? Né? Não, corta um pedaço do bolo pra ele. Vamos falando, conversando. Corta o bolo. Podemos continuar? Vou cortar aqui um pedaço de bolo, minha gente, para o meu cameraman. Bolo de... macaxeira. O aipim. O aipim. Valeu, galera. Aqui. E aí, Mônica falou do coco, como que... E aí agora eu vi nas pesquisas que é vindo do continente africano, mas, falando da nossa cultura, a zabumba vem de lá da cultura africana, o agogô vem do agogô e a zabumbo. Então a zabumba nossa vem desses dois instrumentos que são africanos. E a quadrilha? A quadrilha é uma mistura, na verdade, que vem da França, né? Era uma dança que eles dançavam em 4 pares, de 4 casais que dançavam, e por isso veio o nome quadrilha, de quadrille. Se eu não estiver falando errado, é isso. Só que chega aqui no Nordeste, essa é a dança que se dança lá na corte, mas os índios, eles já dançavam em volta da fogueira. Os africanos chegam e aí agora, tem que ser essa dança. Não, a gente vai fazer a quadrilha de você. A gente não sabe falar a palavra, a gente vai fazer a quadrilha. Só que aí a quadrilha nossa, né, a tradicional,
ela começa a inserir elementos Africanos. africanos e indígenas. O nome é vindo de lá, mas sabia que o Anahie e Anavantu, Alavantu. Alavantu são palavras francesas, que vai para frente e para trás. Mas, na verdade, olha a cobra, mentira, olha a chuva. Então, são todas referências à cultura brasileira mesmo, né? De cultuar ali o que tá vindo, o sertão, o Nordeste, a roça. Angélica, essa tua amiga que te perguntou por que era tão forte, ela não tem essas coisas? Não. Lá eles têm que aí é uma outra coisa, baseado no que eu já conversei com ela e com outros amigos que moram no Sul e no Sudeste. Lá é muito caricaturado. A roupa xadrez de retalho para remendar ali a calça. Mas por que botam a gente, cara? Me diz aí, por que a gente tem que estar remendado de pedaço de roupa rasgada? Na escola a gente vai, né? Eu trabalho na escola, a gente se caracteriza. Por quê? Porque remete ao sertanejo, ao trabalhador. Só que, gente, pra gente, o São João... eu vi um vídeo outro dia na internet que o São João é a festa mais elegante que o nordestino tem. Você sabia que em faturamento para comércio o São João é mais forte do que outras épocas do ano? Olha, na área de cosméticos, o São João é o período de maior venda de coloração do Nordeste. As campanhas de grandes indústrias de cosméticos do Brasil são fortes no período do São João para que o Nordeste tenha um faturamento que é cerca de 3 vezes maior do que o restante do ano. Então, o faturamento é muito grande. Os salões de beleza faturam muito também nesse período. O faturamento do comércio de roupas, de botas, de sapatos, você pode não ter roupa nova o ano inteiro, mas para o São João a gente é criado para ter roupa nova. E não é com retalho. Não. É quando a gente investe, a gente vai, compra, tá bonito. E é como você falou, é de cabelo, unha, maquiagem, roupa, calçado, acessórios. Tudo. Depois do Natal é o segundo maior faturamento do comércio. No Nordeste. No Nordeste. No Brasil, o São João é o terceiro maior faturamento a nível país. Do país. Do país. Olha o tamanho da fortaleza aqui. Isso considerando dados do ano passado do Ministério do Turismo. É porque São João é um mês inteiro. Aí a gente volta. São João no Nordeste não é um mês. 2 meses, é verdade. Tem alguns lugares que chegam a 3. Aonde é que chega a 3? Eu vou me mudar pra lá. Caruaru. Vou me mudar pra lá. Caruaru teve, ano passado, 65 dias de festa. Petrolina, esse ano, se eu não estiver enganada, Petrolina esse ano deu abertura ao São João dia 10/4. Depois da Semana Santa. Logo depois da Semana Santa. Agora sim, tá tendo festa todo dia? Não, gente, calma, a gente trabalha, viu? Muito. Mas da Start nos festejos, querendo colocar uma palavra inglesa, dá o início, né? Porque a gente tem muito isso, não vai se corrigir. O Ariano Suassuna tá lá se tremendo na Meu copa Deus dele. do céu. Perdão, Ariano. Deu início ali, ainda no mês de abril, em algumas comunidades, né, ali do entorno, e é isso que a gente vê. O São João, ele começa a movimentar final de abril, todo maio, todo junho e um pouco de julho. Na minha cidade mesmo, o Bye Bye São João da cidade é 18 de julho. Então, todo final de semana tem algum festejo em algum povoado. Eu acho que São João devia terminar na primavera. Eu também acho. Eu não vou discordar, não. Podia você estender, assim, até Eu não vou discordar, 20 de não. setembro. Falando ainda dessa questão dos faturamentos, aqui no Nordeste, ano passado, gerou mais de 44 mil empregos. É muito forte. Muito mais do que o carnaval. Pra gente é. Eu vi na internet outro dia que o carnaval é uma festa de turista pra Bahia, falando de Bahia. Mas que o São João é uma festa do povo. E eu concordo em absoluto com isso. E aí, só para finalizar aqui as minhas pesquisas, minha gente, eu fiz um levantamento das festas regionais, né? O Festival de Parintins, o Festival de Cultura Alemã e Italiana, lá no Sul, o Carnaval e o São João.
dados de 2025 que foram ofertados pelas prefeituras e estados, né, e Ministério do Turismo. Ano passado, Parintins movimentou 184 milhões de reais, dando 29 mil empregos diretos e indiretos, recebendo 120 mil habitantes. O Festival de Cultura alemã e italiana, tem vários lá. Oktoberfest, Festa Itália, Festa da Uva, Pomerana. Foi uma média de 450 milhões de reais envolvidos e receberam quase 700 mil habitantes, um pouco mais do que isso. O Carnaval, a nível de Brasil, foram 12 bilhões de reais em 2025, recebeu uma média de 53 milhões de foliões, gerando 32 mil empregos, diretos ou indiretos. Na Bahia, foi 1,8 bilhão de reais e 850 mil turistas. O São João, no Nordeste, foi 7,4 bilhões de reais ano passado, 45 mil empregos diretos. Na Bahia, 2,3 bilhões. Enquanto o Carnaval é 1,8, na Bahia, o São João na Bahia é 2,3 bilhões. Isso, 2025. É muito maior. Então, de fato, o São João pra gente é maior. Gera mais emprego. Traz mais turistas também, mas a verdade é que ele está perto de um período também de férias escolares, de férias de trabalho, então muitas pessoas vêm, né, de viagem para ficar um pouco mais aqui, e é engraçado que tem muita gente que é nordestina e que mora no Sudeste, aproveita o período de São João para vir visitar suas famílias no interior. E isso é uma coisa que tem gente... Exatamente isso que você falou. Quem mora fora, né, do Nordeste, que vem visitar, prefere vir essa época do que em dezembro, em janeiro. Óbvio, tem aquelas pessoas que vêm. Mas quando você vai conversando com a galera, porque o São João não é só a festa, não é só a comida. Tem os laços afetivos, né? Eu sou de interior, a gente vai visitar as fogueiras. Vai na casa do tio, do vô, da vizinha. Então, é uma coisa mais de aconchego, de proximidade. Os festejos juninos não é só a caricatura. É a gente se olhar no olho e curtir aquele momento, e estar junto, e brincar, e se divertir. E isso vai ficando no nosso imaginário. Porque nós não somos só nós somos todos aqueles que vieram antes. Aqueles que domesticaram o milho, a macaxeira, nós somos resultados dessa cultura. E o Nordeste, eu vi uma frase outro dia que o Nordeste continua com a sua mala cultural aberta para o resto do Brasil. E eu acho isso muito real. Porque a nossa literatura, a música, né, vem muito daqui. Os grandes nomes, aquilo que construiu o Brasil, saiu aqui. É o berço. Os portugueses chegaram aqui, os africanos chegaram aqui, encontraram os índios aqui. E daqui a gente difunde. Então, essa visão de que nordestino é burro, muitas vezes, tem essa cultura, nordestino não sabe ou não consegue, foi uma cultura. Porque aqui é mais calor, então... Onde é mais frio para eles, que remete ao quê? Portugal, Europa. Então é um lugar melhor, é mais aconchegante. Então é melhor onde se parece mais. E aqui muito calor. Muita gente vem para Salvador, é calor, a galera tá lá só brincando, é preguiçoso. Mas a galera tá ali vendendo canga, vendendo espetinho na praia, trabalhando. Enquanto a galera tá de férias, tá trabalhando. Então, eu concordo muito com essa frase. A mala cultural nordestina está aberta para o mundo, não só para o Brasil. A gente vê aí João Gomes, Grammy Latino, gravando com muitos artistas. E as pessoas hoje olham para o forró, ai, que legal. Mas pra gente o forró sempre foi forró. É verdade. Né? E é o ano todo, não é? É o ano todo, não é só agora, é o ano todo. E forró é música popular brasileira. E aí, falando sobre música, tem uma questão interessante. Eu estava fazendo algumas observações da questão religiosa do São João. Porque as pessoas que não são católicas, mas que são nordestinas, têm o São João arraigado na sua essência, na sua natureza, da onde nasceu e cresceu. Não pelo santo da religião do catolicismo,
mas sim pela festa cultural que ela significa. Pelo que ela significa culturalmente, porque você tem um sentimento de pertença àquele lugar, o pertencimento ao Nordeste. E eu vi um sanfoneiro maravilhoso, por sinal, que pegou músicas da harpa cristã e louvores gospel e transformou em músicas tocadas na sanfona, em ritmo de sanfona. E, gente, essa história de cancelamento na rede social tá um saco, né? Porque um bocado de gente começou a cancelar ele, dizendo que ele estava pegando harpa cristã e colocando dentro do mundo. Não é colocar dentro do mundo. Ele tá pegando o pertencimento dele, da essência da onde ele é culturalmente, né, do Nordeste, e pegando o louvor gospel e colocando dentro daquela cultura. Não é assim que o missionário faz? Quando o missionário sai daqui e vai para a África, ele não tem que ser inserido na cultura africana para poder falar de Jesus, por exemplo, lá? Então, por que as pessoas têm isso, né? Ah, porque o São João, chame de festa de colheita, chame de festa junina, mas a verdade ela é uma festa cultural. Independente de você ir para a igreja católica ou uma igreja evangélica, ela é uma festa cultural. E quando você pega e olha para tudo que a gente falou, do milho, do agricultor, da história de base que vem do indígena, do africano, do português, e junta tudo isso, dá uma cultura muito forte. Então é muito difícil você dizer que um nordestino não sabe o que é um som de uma sanfona, que ele não sabe o que é uma comida de milho, que ele não sabe o que é comida feita com leite de coco, que ele não sabe o que é uma quadrilha. Então é cultural, as pessoas têm que lembrar que você não pode perder a sua cultura porque você agora se posiciona ou se coloca numa religião diferente. A cultura ela vai continuar lá. Você não tem mais a devoção aos santos, né? E aí você não faz o devoto como é o do Santo Antônio, do São João, do São Pedro. Né? A própria sanfona em si, o Luiz Gonzaga, ele quando difundiu no país inteiro e é um mestre da sanfona, foi algo que as pessoas poucas tinham acesso à sanfona. Ela sempre foi, ela continua sendo, inclusive um instrumento muito caro, né? Mas é uma habilidade única tocar uma sanfona, por exemplo. Porque cultura é tudo aquilo que te cerca. Que te cerca não só o daqui agora, mas a tua história, a história da tua família. E aí quando, por exemplo, você tem alguém na tua família que foi sanfoneiro, que foi forrozeiro, que foi agricultor, que trabalhou na roça, que plantava milho, né? E aí, porque você, em algum momento da vida, você tomou uma decisão diferente, aí você vai anular tudo aquilo ali. Não dá para anular a história. Você não tem como apagar, gente. Se fala de apropriação cultural, apagamento cultural. Quem mora fora do eixo Rio-São Paulo, que trabalha com determinadas áreas da vida, fala como é difícil, né? Por quê? Porque é ali que movimenta muita coisa. Mas isso não quer dizer que aqui a gente não tem. No Nordeste não tenha bons profissionais. Que aqui não tenha quem, sabe, dá o nome para aquilo. Não é porque você não está em um lugar que você não tem qualificação para estar ali. Às vezes você não está porque você não quer. Porque... E tem alguns lugares que querem nos apagar. É por isso que eu não vou aceitar ver essa história de chamar a macaxeira de aipim. Até dentro do próprio Nordeste, né? Não existe essa coisa de quem é mais, o que é mais bonito. As quadrilhas movimentam milhões. Verdade. E é algo cultural muito forte. Aí a gente vem para uma outra briga. Qual é o maior São João do mundo? Caruaru, né? Lá em Pernambuco, ou Campina Grande, na Paraíba. E aí tem essas discussões. E para fechar, uma coisa que eu acho que está passando São João, mas a gente não pode deixar de falar. Tem acontecido ultimamente, nas festas de São João, muita inserção de outras músicas, de outras culturas nossas. E aí vem, tá tendo apagamento do forró ou não tá? E
grandes artistas maravilhosos, ok? Que tem cachês, né? Muito elevados. E aí muita gente quer ouvir esses artistas. Mas e os tradicionais? E quem tá tocando forró? A zabumba, a safona. Tu gosta de ouvir outras músicas No São nesse João? período? Não. Não. Eu acho que descaracteriza, sabe? Muito. E eu vi música eletrônica no São João, pra mim, pessoalmente, nada a ver. Sei lá, tantos outros estilos musicais. Me desculpem, baianos aí, não curto a rocha. A rocha no São João, pra mim, não rola, não existe. Forró, gente. E aí a gente teve várias discussões, porque nós temos grandes profissionais da música nordestina e do forró. Flávio José, Alceu, tantos outros, que Santana, né? E aí a gente vai perdendo espaço desses grandes artistas. E aconteceu na Bahia, inclusive. Cancelou o show de Flávio José por toda a Bahia por conta do cachê. Mas não cancelou de outros artistas, que o cachê era homérico. E Flávio José é um ícone, né? Na cultura nordestina do forró do São João. Eu acho que, como um todo, a gente no Nordeste tem que brigar mais pelas nossas raízes e mantê-las, entendeu? E eu acho que não só na música, na alimentação, às vezes a gente vai em uma determinada região e encontra casas de farinha fechando. A gente vê uma comemoração no São João como essa, por exemplo, e a gente vê entrando música eletrônica e as pessoas não comemorando com o forró pé de serra. A gente vê uma comida, por exemplo, como é a canjica, que chamam de curau em outro lugar. E o munguzá. E o munguzá sendo, entendeu? E aí a gente vê, por exemplo, elementos que não têm a ver como ingrediente dentro daquela comida sendo colocada. Então eu acho que a gente tinha que ter mais esse sentimento de pertença, de guardar essa raiz pra gente e convidar as pessoas de outras regiões para virem aqui para conhecer. Para vir conhecer, vir a viver de perto, para saber por que é forte. Eu já marquei com algumas amigas que elas falam de vir me visitar aqui na Bahia. Eu falei, eu só quero ir no São João. Não venha no carnaval, não. Eu quero no São João, porque eu quero que vocês vejam o que é o São João pra gente. E só pra gente finalizar, mais uma vez falando, né? É que eu acho que uma forma de fazer valer a cultura junina é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Sim. Falando sobre ela, valorizando ela, trazendo informações sobre ela e te convidando. Conta pra gente aqui uma história tua de São João que te marcou. Por que o São João é tão importante? E se você não é nordestino, se você nunca curtiu um São João, conta pra gente qual é a festa aí da sua região que mais te marca e por quê. Vamos comer? Vamos. Agora a gente tem que comer. Agora chegou o nosso momento, porque a gente passou a gravação inteira olhando. Beijo pra vocês e até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau.